Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos estar realizando uma reconstrução 3D do crânio, tá? E essa reconstrução 3D é uma das mais que realiza em unidades, instituições, assim também como tomografias de tórax, coluna, articulação para avaliar trauma, né? Então esse estudo é bem interessante, vamos fazer aqui mostrando a estrutura óssea e também a gente vai estar dando uma ênfase ao parênquima encefálico, tá? Ao encéfalo, a gente vai fazer um 3D do encéfalo também, junto com a estrutura óssea. Vamos transparecer a estrutura óssea também, para deixar só o parênquima encefálico, certo, pessoal? Para o estudo de vocês não ser necessariamente só para trauma. Vocês podem estar realizando esse 3D para avaliar também lesões encefálicas, assim como AVC, né? Uma tumoração. Então, você quer destacar ali dentro do parênquima encefálico, você consegue sim com essa ferramenta que eu vou passar para vocês passo a passo, beleza? Então vamos lá, vamos dar início. Pessoal, aqui eu vou estar utilizando o meu filtro 3D Generic, tá? Já estou com o meu volume aqui já selecionado. Vamos abrir. Beleza, então todas as imagens seccionais, meu plano coronal, sagital e axial, eu vou deixar todo aqui no meu canto, aqui no meu lateral direito. Tá? Mudei a forma. Bom, pessoal, esse filtro que vocês estão visualizando aqui é o mesmo filtro que nós utilizamos no tomógrafo, tá? Ele é o mesmo filtro, é um filtro bem natural, né? Ele é bem original mesmo ao da máquina, beleza? Então aqui a gente vai estar utilizando o filtro Soft Tissue Ghee, que é esse filtro aqui, e a gente vai estar dando uma textura melhor para o 3D. Então aqui a gente já consegue ver de cara uma melhoria bem significativa na textura óssea, assim também como partes moles. É um 3D que ele embasa tanto a estrutura óssea como também as partes moles, beleza? Por exemplo, se o paciente tiver uma lesão em região subcutânea, eu consigo, através aqui do meu janelamento, eu consigo visualizar e identificar uma lesão protuberante aqui na tela subcutânea, tá? Entre aqui a parede externa da calota, né? Então a gente consegue visualizar bem melhor aqui com esse filtro, certinho? Para eu chegar nesse filtro aqui, é bem simples. É só você segurar os dois botões do mouse, aí, tá? Do seu aparelho. Aí você vai arrastando para baixo. Ele vai, ó, dilatando a estrutura, tá? E quando eu faço isso, arrastando o mouse para cima, eu estou erudindo a estrutura aqui do meu 3D. Eu deixo só o osso, beleza? Então, beleza, vamos lá. Primeiramente, eu vou dar um zoom aqui na minha imagem, para a gente fotografar, para poder pegar a tela toda. Aqui, pessoal, tá só o filtro puro, tá? Ele tá sem trabalho na imagem, tá sem especular, tá sem a luz direcional ao ambiente, certo? Tá sem a difusão. Então a gente vai fazer aqui o trabalho com a textura da imagem, deixar essa imagem mais pura, né? Mais arredondada. Então vamos aqui, a gente vai aqui nessa opção aqui no canto superior direito, a gente vai clicar nela e vamos aqui em Light Option, certo? Ele é a mesma função do Light Option da máquina, só que ele é mais fino, né? Ele é mais sensível, ele tem um poder maior de qualidade da imagem, dando mais um aspecto de realismo, de brilho, né? Então, eu estou aumentando aqui agora o meu especular, vocês conseguem perceber que ele é bem forte, tá? Ó, ele aqui no 0, eu consigo deixar um aspecto de molhado, mais forte, beleza? A potência aqui da luz ambiente também, né? Nível de luz ambiente, a gente consegue também ter uma imagem bem estourada, ou a gente pode deixar aqui no meio termo, tá? Eu gosto de deixar aqui mais na metade. E o difusão eu não aumento muito quando é para visualizar. Nesse caso aqui, para visualizar estrutura óssea, eu não gosto de usar a difusão muito estourada, que senão a imagem fica muito forte e acaba ofuscando alguma lesão ali, alguma fissura ou até um traumatismo na região da calota craniana, certo? E também em toda a sua região de estrutura óssea, como ossos da face, beleza?
Eu gosto de deixar a difusão um pouco mais baixo. A luz direcional aqui, pessoal, eu gosto de deixar um pouco mais apontada para a região do osso nasal, tá? Para não ficar esse brilho estourado em cima, como vocês estão percebendo aqui. Então, à medida que eu vou mudando aqui, é igual eu falei para vocês, né? O Light Option, ele é muito forte, ele é muito sensível. Então, muito cuidado aí para vocês não estourar demais o exame de vocês. Então, eu gosto de deixar um pouco mais para baixo, né? Ele está um pouco aqui direcionado mais para baixo, mais para a luz aqui, para a região da glabela. Beleza. Mas se vocês quiserem baixar mais, pode baixar, não tem problema. Eu deixei aqui no nível bem baixo, tá? Então aqui, pessoal, com essa qualidade, eu já consigo entregar um exame de ponta, né? Com alta qualidade. Para eu chegar até esse daqui é bem rápido, né? Eu estou demorando um pouco porque eu estou explicando passo a passo como a gente chega até esse ponto aqui, até essa qualidade. Então aqui nada mais e nada menos, eu só trabalhei aqui com a questão de luz ambiente, né? Segurei os dois botões do mouse para poder dilatar a imagem, deixar a imagem um pouco mais com densidades de partes maiores, tá? Para poder dar uma integridade aqui junto com a estrutura óssea, beleza? Então aqui eu já posso fotografar. Para eu fotografar essa estrutura aqui, eu já vou aqui, ó, nesse ícone logo aqui acima, eu vou clicar nele, ele fotografa a imagem para mim, ele faz um barulhozinho de tirar foto, como se fossem essas máquinas aí, certo? Então eu já tenho aqui uma imagem de frente, com essa densidade eu já posso entregar uma imagem também aqui em todos os 6 planos, né? Se caso vocês aí tenham uma forma de 6 imagens para colocar, né, no 3D de vocês, na fotografia, vocês já podem adquirir nessas imagens aqui, certo? Então aqui já vou adquirindo as imagens, vou colocar aqui agora foto do lado direito. Então essas posições aqui, pessoal, que eu estou mudando, mais uma vez, vou passar aqui rapidão aqui, só explicar um pouco rápido. Essa angulação que eu consigo fazer aqui, eu estou segurando o botão direito do mouse. Estou segurando e arrastando aqui, tá? Eu consigo anular. Se você quiser posicionamento, aqui logo aqui abaixo tem essas letrinhas aqui e a gente consegue visualizar. Então, S de superior, I de inferior, anterior, posterior, L de esquerdo, tá? Lateral esquerda, right, lateral direita e um plano oblíquo aqui que é bem bacana também. Então aqui, eu vou colocar aqui lado direito, já fotografei, né? Lado esquerdo. Parte superior, né? Parte de cima. E caso vocês queiram também uma parte inferior, vocês podem estar fotografando também, beleza? Tirar um pouco aqui. Então, ok. Então vamos lá. A gente já fotografou toda a região da calota craniana, né? Toda a região externa. A gente já fotografou aí. Então, pessoal, aqui vocês já podem entregar um exame de qualidade, um exame rápido, né? Caso um paciente tenha história de trauma e você quer visualizar mais essa região estrutura óssea, se você quiser só a parte óssea, vocês podem também estar fazendo assim, só a estrutura óssea, tá? Tirar um pouco aqui mais as partes moles, vocês podem estar fazendo isso. Para chegar aqui é só segurar os dois botões do mouse e arrastar para cima, beleza? Bem fácil. Bem rápido. Ok. Aí aqui agora vamos trabalhar o parênquima encefálico. Para eu trabalhar o parênquima encefálico, eu vou aqui agora utilizar essas imagens seccionais que está aqui no meu canto lateral direito, beleza? Deixa eu janelar um pouquinho aqui. Então, com essas imagens aqui, eu vou selecionar o meu parênquima encefálico. Para isso, eu vou aqui na ferramenta órgão, utilizo ela. Vou aqui, clico na imagem do parênquima encefálico, pode ser aqui no meio, não tem problema. Preencho aqui, termino de preencher o meu restante. Ok. Então tá toda aqui a imagem do parênquima encefálico, tá? Pega um pouquinho embaixo aqui também, seleciona também, ok. Beleza. O parênquima encefálico tá ok, tá preenchido. No Vitter aqui eu não tenho um filtro para parênquima encefálico. Nesse caso, vocês podem estar utilizando o filtro órgão, tá? Vocês podem estar utilizando ele sem problema nenhum, fica bom também. Então a gente vai utilizar esse filtro como órgão e vamos adicionar. Quando a gente adiciona esse órgão,
eu criei uma textura para o encéfalo e ele apareceu bem aqui no meu canto aqui, tá? Ele já está selecionado, assim como a base. Eu vou desabilitar a base para trabalhar só o encéfalo. Aqui está o encéfalo, né? Beleza? Ele não está na textura semelhante ao córtex encefálico, né? A toda a massa cefálica. E a gente de tanto pesquisar, de tanto achar um filtro semelhante a ele, a gente conseguiu achar um filtro bem que chega próximo ao parênquima encefálico, né? Então vamos aqui, a gente vai clicar com o botão direito do mouse, a gente vai na opção Change Colors, vocês podem estar indo aí também, e nessa opção a gente vai utilizar esse filtro de Ureter Guia, tá? Vamos utilizar ele. Então beleza, a imagem fica assim, né, meio apagada, a gente vai janelar essa imagem. Lembrando, pessoal, o parênquima encefálico ele tem uma coloração mais ali creme, né? Um bege bem clarinho, né? Então a gente vai tentar chegar a ser semelhante ao parênquima encefálico, beleza? Então vamos lá. Aqui agora eu vou clicar com 2 botões do mouse e arrastar para baixo. Ó, que bacana, né? Chegou a visualizar bem aqui o córtex cefálico. Ok. E aqui, pessoal, toda esse artefato aqui, né, da calota craniana, junto com a meninge aqui, a gente pode remover ela também. Para remover ela, vocês vão aqui em Remove Fragmentos. E aqui eu consigo tirar mais essa poluição de imagem aqui, fica um pouco mais limpa, tá? Então eu tenho um parênquima encefálico aqui, tá? Entre o sulco longitudinal também vocês podem estar tirando, caso vocês queiram tirar um pouquinho mais, ele não vai ficar totalmente limpo, tá, pessoal? Mas ele evidencia bem com clareza aí no 3D, vai ser um grande diferencial aí nos seus exames aí, tá? Beleza, a gente consegue limpar um pouquinho mais aqui, toda essa região da meninge. E a gente tira um pouquinho aqui na região longitudinal aqui também. Então a gente consegue limpar o que a gente vai, à medida que a gente vai limpando aqui. Tentam limpar aí, né? Até onde deve vocês tirar aí, beleza? Não precisa tirar totalmente tudo, mas vocês podem remover uma boa parte aí. Ok, então vamos tirar mais um pouquinho aqui em cima. A gente vai removendo, beleza. Ficou mais limpo, né? Ficou muito bom. Beleza, perfeito. A imagem está perfeita, vocês conseguem perceber aí, né, pela imagem. E aqui a gente tem a base, que é o osso, que a gente vai fazer a junção, tá? Vamos fazer a fusão aqui, calota craniana junto com o parênquima encefálico. Beleza? Imagem superior, que essa imagem é bem interessante. Eu gosto muito dessa imagem aqui. Então a gente pode deixar essa imagem. Se caso vocês queiram fotografar essas imagens, tá? A direção da luz está aqui para baixo, a gente sobe um pouquinho ela. Vocês veem que tem um brilho mais acima. Então aqui vocês podem trabalhar um pouco a imagem. Ficou um pouco esse artefato aqui na região posterior, mas a gente pode estar tirando também aos pouquinhos, tá, pessoal? Vocês podem estar tirando um pouco essa superfície aqui, que dá um artefato mesmo, é normal. Ok. Beleza, então tá aqui a imagem, a gente tem a imagem do parênquima encefálico. Vou tirar um pouquinho esse pedaço para cá. Isso na prática, pessoal, vocês conseguem fazer esse rapidão, tá? Tô fazendo aqui um pouco mais lento para poder mostrar a vocês aí. Beleza. Ok, então tem um parênquima encefálico bem trabalhado, bonito. Se caso tivesse uma lesão hemorrágica recente, né, um AVC aí hemorrágico, a gente consegue visualizar, destacar essa lesão junto com o parênquima encefálico. Assim também se tivesse uma lesão interna também a gente consegue visualizar. Beleza? Então é o seguinte, a gente vai aqui agora, vamos lá na base, selecionamos a base, como está aqui. A gente agora vai transparecer a base, tá? Vocês podem transparecer bem nessa ferramenta aqui abaixo, ó. Tem o nome Transparency, vocês vão puxar ela toda aqui, até aparecer aqui o parênquima encefálico. Beleza? Então isso aqui vocês podem transparecer a imagem também, colocar assim na fotografia do exame de vocês. Fica bacana, fica legal, né? Dá um grande diferencial
e o seu 3D fica rico em qualidade, né? Em qualidade técnica, porque as pessoas olham para o seu 3D e vê que tem um conteúdo bem trabalhado, bem elaborado, né? O técnico ele utilizou o máximo das ferramentas ali do software e entregando uma imagem com muita clareza aí junto com as imagens seccionais. Então vocês podem também estar colocando a imagem de perfil, tá? Fica massa, também fica legal. E aqui agora, a gente vai fazer agora uma junção, mostrar um pedaço aqui do parênquima encefálico junto com a estrutura óssea, beleza? Vou desabilitar aqui o meu encéfalo. Eu vou deixar aqui, voltar aqui ao nível normal. E a gente vai fazer uma coisa bem interessante. A gente vai mostrar para o paciente, para o médico solicitante, né, que solicitou o exame, o parênquima encefálico junto com a calota craniana. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui agora, com a ferramenta Sculpt, né, que é a tesoura já está acionada, a gente vai selecionar dessa parte aqui, a gente vai tirar toda essa calota craniana, né, essa parte de cima, e a gente vai remover ela, e eu vou remover ela e vou renomear, tá? Essa estrutura que eu retirei aqui. Então vamos em Gallbladder, né? A gente vai utilizar esse filtro aqui e a gente vai remover. Então ele criou um novo filtro aqui, eu vou retirar ele, tá, pessoal? Então vou deixar ele assim, vou angular um pouco para baixo, assim, como vocês estão percebendo. E agora eu vou colocar o meu parênquima encefálico. Perfeito. Aqui agora eu vou deixar mais a estrutura externa aqui com densidade de partes moles também. Então eu seleciono ela aqui para poder trabalhar essa estrutura e eu vou janelar todo para baixo. Vocês percebem aí, né, que ficou um exame bem trabalhado, bem estruturado. Aqui eu estou mostrando parênquima encefálico, né, junto, complementar aqui com a estrutura óssea, todas as partes moles, como se estivesse fazendo ali uma abertura do crânio do paciente. Mas essa imagem eu quero passar a vocês que a gente está dando uma ênfase mostrando o parênquima encefálico do paciente. Um exemplo, o paciente sofreu um trauma, né? E o médico suspeita, será que tem uma lesão, algum hematoma subdural? Então com essa imagem a gente consegue visualizar, mostrar com tamanha clareza que o parênquima encefálico do paciente está íntegro, que não tem nenhuma lesão ali. E também a estrutura embaixo ali complementando, ornando, fazendo essa qualidade em conjunto com o parênquima encefálico. Tudo isso é uma qualidade que você vai entregar, é um diferencial no exame, no seu exame, tá bom? Então, fica essa dica, bacana essa imagem, vocês podem estar fotografando, mostrando bem essa parte. Parte superior também junto com as partes moles, vocês também podem estar fotografando, fica bacana também. Imagem com alto teor de qualidade. E pessoal, caso vocês queiram mostrar a parte interna do parênquima encefálico, junto ali ao sulco do corno posterior, corno anterior dos ventrículos, vocês podem estar mostrando também. Para isso, vocês vão nessa ferramenta Twin Tool. Aí ela cria para mim aqui uma limitância, tá, em amarelo. Então a gente pega essas linhas e a gente pode arrastar elas aqui e chegar até o meio da estrutura. Como é um parênquima encefálico, no plano axial, eu posso descer aqui e mostrar a parte central aqui do parênquima, tá? Então a gente consegue visualizar a parte interna do parênquima, junto com os sulcos corticais aqui, os sulcos da base, mostrando bem com clareza aqui toda essa região do 3D, certinho? E aqui a luz ambiente, vocês podem também focar mais em cima, caso vocês queiram mostrar mais essa parte mais do meio. Bem interessante, exame bem rico em qualidade. Eu tenho certeza aí que esse trabalho vocês entregando aí, vocês vão ter um diferencial grande no exame de vocês. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Valeu!